Então, os sinais modulantes para células de alta tensão, as primeiras células do conversor, eles são calculados da mesma forma que para o caso simétrico anterior, ou seja, eu tenho a tensão onde K, que significa A, B ou C, a fase do conversor. A tensão modulante para o conversor é igual à tensão de modo comum mais a tensão de referência. Então, como eu disse anteriormente, essas tensões sintetizadas por esses conversores de alta tensão vão ser restrições para os de baixa tensão. E as tensões sintetizadas pelas células de alta tensão, elas são obtidas através da comparação de VAG1, VBG1, VCG1 com valores constantes. Então, eu obtenho uma forma de onda quadrada na saída, quase quadrada. Eu vou fazer um exemplo prático para exemplificar melhor essa situação, considerando-se um conversor com N igual a 2, ou seja, 2 células por fase, onde a tensão do barramento CC da célula de mais alta tensão é igual a 2 PU, e da de menor tensão é igual a 1 PU, e eu tenho um MA, um MA de 0,99, quase 1. Então, as tensões modulantes para células de baixa tensão e alta frequência, elas levam em consideração a tensão que foi sintetizada pelas células de alta tensão. E eu tenho um outro VO, que é a tensão de modo comum total do conversor. E a partir dessas equações aqui, eu tenho as restrições para a operação nas células de baixa tensão, onde essas linhas aqui da matriz F, elas são linhas reduzidas de forma que é considerada apenas a capacidade de síntese de tensão das células de baixa tensão. As entradas referentes às células de alta tensão são zeradas. Então, são calculadas as novas restrições, novos limites mínimos e máximos para a operação desse conversor. É escolhido, então, um valor de VO2, ou seja, a tensão de modo comum para células de baixa tensão. E eu obtenho sinais modulantes para células de baixa tensão, da mesma forma como foram obtidas para o conversor simétrico e para células de alta tensão. Então, aqui eu tenho as tensões sintetizadas pelas células de alta tensão, seus sinais modulantes, e a partir da comparação desses sinais com um valor constante, eu obtenho essas tensões quadradas. E aqui os sinais modulantes para células de baixa tensão e as tensões de saída PWMs resultante. Só que um conversor assimétrico ele pode ter N fases, N células por fase. Então, por causa da enésima célula, ou seja, a última célula do conversor, aqui é só uma generalização do método que foi proposto anteriormente, onde são consideradas todas as tensões sintetizadas por todas as células anteriores para a geração de sinais modulantes para células de menor tensão. Então, aqui também é escolhido uma tensão de modo comum para esse conjunto de células e obtém-se, ao final, uma tensão modulante para células de menor tensão. Então, esse fluxograma ele sintetiza o método. Então, por exemplo, para um conversor simétrico, eu vejo qual o status das células do conversor a partir da matriz F. Como eu tenho só um valor de VDC, só um valor da tensão do barramento CC, esse algoritmo é executado apenas uma vez, onde eu defino os limites para a região linear, seleciono uma tensão de modo comum e obtenho as tensões modulantes. Caso eu tenha um conversor assimétrico, onde eu tenha conjuntos de células com valores de VDC diferentes, por exemplo, um conjunto com um PU, um conjunto com 2 células e 2 PU, um conjunto com 3 células e 3 PU e assim por diante, eu vou executar esse algoritmo quantas vezes necessárias para cada uma dos conjuntos de células. Então, por exemplo, para 3 células por fase, cada uma com valor diferente de VDC, ele é executado 3 vezes, sendo que a segunda vez as restrições levam em consideração a tensão das células anteriores e assim sucessivamente até que sejam calculados os sinais modulantes para todos os conversores. Todas as células, desculpa. Então, aqui apresenta alguns resultados de simulação experimentais do método proposto. Aqui eu tenho um conversor simétrico cujo VDC é igual a 100 volts, um MA de 0,7 e uma frequência de chaveamento de 6 kHz e modulação phase shift, onde eu tenho as portadoras de cada célula defasadas na horizontal. Então,
Nesse caso, eu tenho as portadoras da primeira célula com ângulo de 0 graus e as portadoras para a segunda célula defasadas da primeira de um ângulo de 90 graus. Então, dá para perceber que os resultados da simulação experimentais são muito parecidos. Aqui eu tenho uma falta na fase A, para o mesmo conversor. Então, aqui são as tensões de linha, desculpa não ter falado antes, tensões de linha do conversor. Então, aqui com uma falta na fase A e uma falta na fase A, simulação experimental. Cabe lembrar que mesmo que as formas de onda pareçam ser meio diferentes do caso sem falta, o valor da fundamental da tensão de linha permanece muito parecido, quase igual. E aqui eu tenho a região linear, o máximo e o mínimo da região linear e VO para o caso sem falta. E aqui a mesma situação para o caso com falta, mostrando que a tensão de modo comum pertence à região de operação linear do conversor. Agora, os resultados para um conversor multinível em cascata assimétrico, onde eu tenho o VDC da célula de alta tensão igual a 200 volts, VDC da célula de baixa tensão igual a 100 volts, MA 0,8, e a frequência de chaveamento das células de baixa tensão igual a 6 kHz. Então, aqui eu tenho simulação experimentais sem falta, simulação experimentais com uma falta na fase A. E aqui eu tenho região linear sem falta e com falta para células de alta tensão. E a região linear com falta e sem falta para células de baixa tensão. E o que é importante mostrar aqui, que acontece que é um problema do multinível assimétrico, para esse caso com VDC igual a 1 e VDC igual a 2, é que quando ocorre uma falta numa célula de baixa tensão e alta frequência, não existe nesses pontos aqui uma região linear. O conversor opera em sobremodulação. Porque, como está se perdendo um PWM, as células de alta tensão elas não têm capacidade de ajuste fino da tensão que o PWM proporciona. Então, existem essas pequenas regiões aqui de sobremodulação nas células de baixa tensão, quando um conversor perde uma célula de baixa tensão. Então, as conclusões desse trabalho. É possível, através desse método proposto, obter tensões modulantes que garantam que o conversor opere na região linear, mesmo sob condições de falta, salvo essas pequenas características particulares do conversor multinível assimétrico, para o caso de faltas em células de baixa tensão. A operação em ômega, ou seja, região linear, garante que o conversor não vai entrar em sobremodulação. E dessa forma, não operando com sobremodulação, as distorções que podem ser causadas nas tensões de linha, elas são compensadas. E o método ele é adequado para a operação em malha fechada, porque não necessita da solução de equações não lineares para a solução de ângulos, ou que se tenha que carregar tabelas com ângulos num DSP para controle e modulação do conversor. Então, o que eu tinha para apresentar era isso. Estou aberto a perguntas. Agradeço a Fernanda pela apresentação e passo a palavra à plateia para fazer perguntas. Professor Demir Silva. Como que você imagina para identificar qual unidade que falhou e quanto seria esse tempo aí da identificação até mudar a modulação e atuar? Isso eu não implementei ainda, porque o modo como eu fiz ali nos meus resultados experimentais, eu só mudava o valor ali no próprio software da matriz F, né? Eu não implementei ainda na prática um sistema que fizesse a detecção de falta, o bypass do conversor. Então, isso eu não fiz ainda. Existem vários métodos diferentes que eu já pesquisei na literatura sobre como fazer a identificação de falta, incluindo até a frequência da tensão, se dá uma variada, ele utiliza isso para fazer uma detecção de falta, mas eu não fiz ainda. É interessante essa pergunta e para nós também é um desafio trabalhar com esses conversores, devido ao fato que são conversores cuja aplicação envolve média tensão. Então, seguramente que o link de comunicação entre
o circuito de controle de cada uma das células de potência e a unidade central de processamento vai ter que ser feito através de fibra ótica. Então, provavelmente tem um protocolo de comunicação entre as células e a unidade central. Então, o PWM vai, nesse caso, e as modulantes são calculadas pela unidade central, e as informações são passadas para as células, e de volta das células vem o status. Então, localmente nas células é detectada a falha no módulo e realizado o bypass. Na falta desse sinal, a unidade central entende que aquela célula está bypassada. Okay? Mas é algo prático de extrema importância para colocar em funcionamento. O que a gente tem notícia é que a Robicon tem um produto que utiliza um sistema semelhante, mas eles simplesmente deixam de acionar a máquina por em torno de 100 milissegundos, enquanto realizam essa transição desses módulos, mas devido à inércia a máquina não chega a parar são máquinas grandes, né? Elas permanecem girando. Então, aparentemente não há um transtorno muito grande para a máquina. Mas é uma questão interessante. Bom, nós temos algo novo, inédito aqui, no fato que tem uma pessoa, o senhor Hermínio Oliveira, de Fortaleza, fez uma pergunta. Bom dia a todos os participantes do CEPOC. Gostaria de saber por que a escolha, no nosso caso da palestra anterior, foi máquina síncrona, e que se nós teríamos interesse posteriormente em realizar testes com motor duplamente alimentado, DFIG. Quer responder essa pergunta, Ivan? Na realidade, então, eu vou procurar responder a pergunta do Hermínio de Oliveira, lá de Fortaleza. Não sei se o Dermercil conhece o Hermínio. Aluno doutorado, então. Então, na realidade, com relação ao equipamento de afundamento de tensão, ele pode ser utilizado tanto uma turbina eólica com conversor pleno, no caso com máquina síncrona, né? Ou com um DFIG, né? Uma turbina com DFIG. Então, independente da tecnologia, ou mesmo com motor de indução, gerador de indução convencional. Então, o gerador de função, basicamente, ele não tem uma relação direta com a tecnologia da máquina que está sendo ensaiada. Então, a princípio, inclusive, nós temos no laboratório um motor de indução duplamente alimentado, um gerador de indução duplamente alimentado, então podemos realizar esses ensaios com esse gerador também. Então, agradeço a pergunta do Hermínio e passo mais uma pergunta. Só um minuto. Bom dia, pessoal. Na verdade, não vai ser exatamente uma pergunta, mas eu trabalho na Siemens, né? Então vou fazer uma palestra na parte da tarde. Agradeço a ajuda da Fernanda aí, que praticamente adiantou o meu assunto, né? E só para complementar aquele comentário que a gente fez anteriormente a respeito das células, né? A gente tem um produto que utiliza esse sistema, bastante parecido. O chaveamento é feito em 250 milissegundos e é feito por comunicação de rede. Realmente a máquina tem uma inércia grande e essa interrupção não interfere no resultado. Tem uma pequena queda que na prática não é sentida. Então, só para complementar aí, agradeço e também já fica o convite aí para quem quiser assistir a parte da tarde. A gente vai falar na prática do que vocês falaram na teoria aí. Fantástica essa realimentação da indústria, né? Então, de certa forma, que coloca a academia em sincronismo com a realidade, né? Então, esse comentário é extremamente interessante. Acho que então, não sei se nós temos outro comentário, pergunta, com relação à palestra da Fernanda. Então, vamos passar para a última palestra da parte da manhã.